Olá, está começando mais um Sala de Visitas e hoje vamos falar sobre Slow Fashion, que é uma alternativa sustentável de produção e consumo de moda. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse conceito, recebemos hoje Samantha Pereira Silva, mestranda em Têxtil e Moda pela Universidade de São Paulo. Samantha, muito obrigada pela sua participação no Sala de Visitas hoje. Olá, obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa de trazer essa discussão aqui na pauta. E também com a gente o Marcos Nakagawa, diretor administrativo da Abrapes, Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, professor da ESPM e mestre em administração com foco em sustentabilidade. Marcos, muito obrigado pela sua participação hoje no Sala de Visitas. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Bom, Samantha, eu acho que para a gente começar pensando aí no Slow Fashion, vamos entender esse conceito, o que ele abrange, o que ele quer dizer. O Slow Fashion, esse termo, ele apareceu no começo dos anos 2000. A Kate Fletcher, que é uma estudiosa de moda, ela fez um paralelo com a moda e o movimento de Slow Food que já existia. O Slow Food, ele prega você utilizar os alimentos e fazer esse consumo alimentício de uma moda mais sustentável, priorizando os pequenos produtores, priorizando os alimentos da época. Então, ela fez esse paralelo de trazer esse lado mais sustentável também para a moda. Então, acaba abrangendo esses conceitos que priorizam realmente toda a cadeia também para o mercado de moda. Então, vamos explicar ali na prática como eu estou hoje acompanhando aqui o programa e quero começar a aplicar aí essa prática no meu dia a dia de consumo de roupas. Me dê exemplos práticos de rotina de como o Slow Fashion pode participar da nossa vida. Então, a palavra-chave, como você já está falando, é consumo. O Slow Fashion, ele prioriza muito você entender por que você está consumindo, da onde você está consumindo, quem está fazendo aquela peça de roupa, você entender qual é a sua necessidade mesmo. Se não é só um impulso de consumo, se é realmente uma necessidade. Então, você acaba priorizando entender realmente o que é esse ato de consumir. Então, você começa a ter mais atitudes mais conscientes de priorizar uma compra mais que você conheça quem fez ou de onde está vindo e por quê e qual realmente é a necessidade disso. Então, você olhar para o seu consumo próprio é o primeiro passo, assim, você entender que a chave está no consumo. Marcos, tudo a ver com sustentabilidade, com o conceito. Muitas vezes as pessoas relacionam a sustentabilidade apenas com as questões ambientais, né? O que também não deixa de passar o consumo de roupa, né? Mas tudo a ver esse conceito, né? Perfeito, ele vai exatamente dentro desse conceito do desenvolvimento sustentável, principalmente na cadeia de valor, onde essa roupa estará sendo feita também. Não somente nessa coisa do consumo desenfreado a qualquer preço e a qualquer custo, mas também dentro do processo produtivo. Da onde vem essa roupa? Quem fez essa roupa? Da onde foi plantado o algodão? Usou insumos agrotóxicos? Não usou? A mão de obra foi tradicional? Foi uma mão de obra paga conforme o mercado? E isso vai nos grandes varejos, nos pequenos varejos, e essa coisa de consumir, como ela bem colocou, de você poder cada vez mais diminuir isso e usar exatamente os 5 R's, os 2 primeiros R's, que é o repensar, né, e reutilizar para poder começar esse tal de Slow Fashion. Você acredita que essa é uma tendência, Marcos? A gente tem falado muito sobre reaproveitar, repensar em consumo em diversas vertentes. Você acha que aqui no Brasil e o mundo tem caminhado nesse sentido? Cada vez mais esse consumidor tradicional vem mostrando uma mudança de hábito de consumo. Uma das pesquisas que tem, que é da Nielsen de 2015, com 30 mil consumidores em 60 países, 66% das pessoas pagariam mais por produtos de empresas mais sustentáveis, mais socialmente corretas, mais ambientalmente corretas. Ou seja, existe um movimento todo de pessoas que querem valorizar empresas e produtos que realmente tenham esse tema sustentabilidade, não só no ambiental, mas também no social, que aí entra a questão de direitos humanos, direitos trabalhistas e assim por diante. Falando um pouquinho sobre a linha de produção e mão de obra, como é que essas vertentes podem conversar dentro da política do Slow Fashion, dentro com que esse conceito aí acredita? A consciência dentro do Slow Fashion acaba sendo mais cíclica.
A gente tem um movimento mais padrão hoje em dia que pensa no começo e no final da roupa, mas não como isso vai continuar dentro da nossa sociedade. Então, no Slow Fashion, a gente prioriza desde do pensamento da onde, como ele falou, está sendo plantado o algodão. Por exemplo, um algodão convencional hoje em dia mata mundialmente mais de 20 mil agricultores só por usar agrotóxicos. Então, é um dado que você já tem que considerar dentro da sua cadeia de produção. Você não olha só a mão de obra na parte da costura, mas também desde onde vem a matéria-prima dessa sua peça. Então, todas as etapas elas têm que ser olhadas com muito cuidado para tomar realmente as atitudes mais conscientes. Você acha que as pessoas já têm essa consciência, Marcos, quando vão lá na Arara e pegam uma camiseta? As pessoas, você acha que já começam a fazer esse exercício de onde veio esses insumos? Não existem pesquisas específicas sobre isso, mas por senso comum você começa a perceber várias lojas em alguns locais de São Paulo, da cidade de São Paulo especificamente, aonde cresce o número de brechós, crescem o número de lojas de upcycling, né, que é de refazer a roupa usando retalhos. Existem já pessoas que começam a utilizar roupas de outras pessoas. A questão do aluguel de roupas, de aplicativos de aluguel de bolsas, de sapatos. Então, existe todo um movimento que é por percepção ainda. Obviamente, a indústria como um todo não tem o interesse e ainda não tem força para poder fazer uma pesquisa aprofundada para poder mostrar que existe isso. Mas um outro indicador muito interessante é que grandes indústrias, grandes empresas de varejo começam a colocar na Arara, como você disse, material orgânico, selos específicos, ainda em umas poucas araras, vamos dizer assim. Mas só de colocar nas araras e levar isso em consideração, quer dizer que o movimento já começa a acontecer. Você concorda? Concordo. Samantha? E ele citou os grandes varejistas, né, grandes magazines, mas a gente também consegue observar isso em pequenas marcas que já estão abrindo completamente a sua forma de produção ou até mesmo os seus lucros, como você coloca o custo dentro daquela peça para os clientes, porque a gente entende que cada vez mais os clientes querem fazer parte de entender realmente o que eles estão consumindo do começo ao fim. Então, essa abertura de informação, essa clareza de informação é importante porque a gente está entendendo que existe essa vontade do consumidor de ver isso agora. Qual a principal diferença entre o fast fashion, né, e o slow fashion dentro desse... O fast fashion ele já é um movimento que vem desde os anos 80, então ele já está bem estabelecido e a principal característica dele é atender o consumo imediato desse consumidor. Então é uma coisa que você tem que entender o seu consumidor o mais rápido possível e produzir o mais rápido possível para esse consumo acontecer o mais rápido possível. O slow fashion ele acaba tendo uma emancipação desse tempo. Então ele tem essa liberdade de criação, de entendimento desse consumidor e também um pouco mais de liberdade criativa. Porque o fast fashion ele oferece já o que o consumidor espera. O slow fashion ele consegue ainda surpreender um pouco na criatividade, já que você não precisa seguir exatamente todas as tendências que estão acontecendo no mercado da moda. Falando um pouco sobre comportamento em relação ao consumo, eu acredito que o mercado da moda aí talvez seja mais impactado aí pelos impulsos, né, de compra, etc. As pessoas ainda se baseiam muito naquela marca, naquela grife, ou eu preciso de outra blusa, porque essas que eu tenho não são suficientes. Você acredita que esse comportamento ainda existe muito? Acho complicado a gente falar como um todo, né? Porque eu acho difícil isso acabar de uma vez. Mas, assim, no micro, né, nas pequenas esferas, a gente já consegue ver essa mudança, como ele colocou. A gente já vê pessoas que estão já questionando se realmente tem essa necessidade de todo dia você passar no shopping e observar qual é o novo lançamento, ou você esperar um novo lançamento de 15 em 15 dias, que geralmente é o prazo assim, médio de fast fashion. Então a gente já tem essas pessoas que estão repensando isso, mas acredito que isso no macro mudar totalmente é muito difícil, porque a indústria é muito forte e essas pequenas mudanças vêm aos poucos, né? Tem algumas marcas, inclusive uma americana, que ela faz a sua propaganda questionando a pessoa se ela realmente precisa comprar a blusa que ela está vendendo. Então, você começa a inverter os valores básicos do marketing, do consumo, no qual eles começam a colocar e falar, realmente você precisa dessa blusa? Você já usou? O que você vai fazer com a sua outra blusa? Isso está estampado no comercial dessa marca
americana de grande varejo, que vende realmente no varejo como um todo. E quando você começa a ver esse movimento, inclusive na publicidade, é que talvez tudo isso que a gente esteja falando não seja uma coisa de pessoal hippie, que gosta de fazer um bordadinho aqui, que gosta de fazer um patchwork ali, mas sim uma tendência que pode vir a virar padrão. Bacana. Tem também a questão do reaproveitamento de retalhos, né? A gente vê em pequenos produtores fazendo os cundins com alguns tecidos. É uma prática do slow fashion, gente, o reaproveitamento de materiais? Sim, é uma prática justamente por pensar o ciclo completo. Quando a gente coloca uma peça no mercado, a gente tem que entender que o fim dela não é a compra. No fast fashion, o fim da peça é na arara. Então, depois que o consumidor comprou, essa preocupação com aquela peça acaba. No slow fashion, você já acaba entendendo o ciclo inteiro e se preocupando também o que essa peça vai virar depois que, casualmente, esse consumidor já não queira mais essa peça. Então, existem algumas iniciativas de você poder devolver para a própria marca e às vezes ter desconto, ou você poder customizar a sua peça ou transformar a sua peça em outra, mas existe sim essa preocupação do ciclo dela inteira, né? Porque a gente coloca uma peça e ela não acaba de existir só para ela estar na arara e ela foi comprada. Você acha que essa questão dos resíduos, das sobras de tecido, as grandes indústrias já começam a se organizar nesse sentido também, Marcos? Sim, principalmente devido à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que no Brasil já está implementada e é uma coparticipação entre o consumidor, entre o varejista e entre a indústria. Porém, ainda o que, no meu modo de ver, também é importante trabalhar, não somente na indústria e no varejo, é com o consumidor final, que eles simplesmente jogam no lixo tradicional uma roupa que vai para um aterro e vai demorar muito para se desfazer. O que poderia realmente devolver, ganhar um desconto e fazer o tal da economia cíclica, a economia circular, onde você volta por meio de logística reversa e traz de volta essa peça para, quem sabe, virar outra peça. Bacana. Bom, a gente vai para o intervalo rápido, mas fica por aí que o Sala de Visitas volta já já. Sala de Visitas de volta, hoje falando sobre slow fashion. Continuo na presença da Samanta Pereira Silva, mestranda em têxtil e moda pela Universidade de São Paulo, e do especialista em sustentabilidade Marcos Nakagawa. Samanta, eu acho que esse assunto passa obrigatoriamente pela economia, né? Tanto no incentivo ao pequeno produtor, quanto no bolso mesmo do consumidor comum, que passa a repensar as compras dele, né? Falando do pequeno produtor, como é que o slow fashion pode ajudar essas pessoas? A gente procura agir mais localmente. Então, você olhar na sociedade, no seu pequeno ciclo, no seu pequeno núcleo, é importante, a gente acaba aproximando mais a nossa cadeia. Então, existe essa aproximação com os pequenos produtores, as pequenas confecções ou pequenas oficinas. Então, a gente acaba aproximando da produção, do cliente, da marca, sendo só pela costura, também pelos produtores de matéria-prima também. Essa relação com o pequeno produtor também tem tudo a ver com a sustentabilidade, né, Marcos? Exatamente. O desenvolvimento sustentável prega também o desenvolvimento local. E se a gente consegue tirar dos grandes centros e dos grandes locais afastados e levar esse tipo de produção, com certeza você está fazendo um desenvolvimento territorial planejado. O que acontece hoje é que ficam tudo muito próximos dos grandes centros, e os lugares afastados, principalmente no Brasil, num país continental, acaba ficando muito localizado, o que deixa o restante do país muito empobrecido e não empoderado. Com o slow fashion, pensando em vários articuladores, em vários outros territórios, você consegue com certeza girar uma economia local, começando com certeza pelo que você veste. Existe fornecedores de tecido que ele acaba aproveitando essa questão de juntar o local, eles usam cooperativas para separar os tecidos para poder reaproveitar e reciclar. É um fornecedor de tecido que só usa material reciclado, então já é um fornecedor bastante conhecido dentro do mundo de slow fashion, e ele usa justamente essas cooperativas mais afastadas do centro da cidade
para poder capacitar é uma cooperativa só de mulheres, então só para capacitar essas mulheres para entender já e fazer parte desse ciclo de matéria-prima. Existem alguns estilistas também conceituados dentro do mercado da moda, Marta Medeiros, se não me engano, Sim. tem esse trabalho. Pode ser considerado também um trabalho de impulsionamento da economia do pequeno produtor? Pode, porque ela trabalha, né, com as rendeiras no Nordeste, então ela tem esse trabalho do social também, né? Assim como a gente já está falando que sustentabilidade não é só a questão ecológica e também a social, a Marta é um exemplo disso, que ela acaba trabalhando com cooperativas de rendeiras no Nordeste. Tem um outro assunto que o mercado da moda vira e mexe, a gente acaba vendo nas manchetes aí dos jornais, que é a relação com a mão de obra, né, com as leis trabalhistas e etc. Também tem tudo a ver com o conceito, né, de se pensar como é que esse produtor trabalhou, em que condições, se carteira assinada, como ele está sendo remunerado. Existe um movimento global que se chama Fashion Revolution. Ele foi criado após o desabamento do Rana Plaza. Foi o maior desastre do mundo da moda, morreram mais de 1000 pessoas. E ele trouxe o slogan de quem fez as minhas roupas. Então, todo ano existe um movimento de uma campanha de você realmente se questionar quem fez as minhas roupas. Você entender se essa pessoa que costurou, que cortou, que confeccionou sua roupa, que criou, ela estava em condições justas de trabalho, se ela estava num ambiente sustentável para se trabalhar. Então, existe também essa preocupação do quem fez as minhas roupas. O que deixa a longo prazo, com certeza, não dá para a gente pensar utopicamente que isso vai acontecer amanhã, mas a médio a longo prazo, a tendência é que essa relação com o trabalhador se torne mais saudável, se torne correta, né, Marcos? Perfeito. Tem aqui no Brasil, inclusive, uma associação brasileira de varejo, dos varejistas de roupa, de moda, de produção, que eles montaram esse grupo para fazer auditorias em empresas que fornecem para esses grandes varejistas. E nessa auditoria entra não só essa questão de direitos humanos, trabalhistas, mas também as questões ambientais, sociais. E esses estão indo nessa primeira leva, fazendo as auditorias nas terceirizadas. O que muitas vezes o problema não é na terceirizada, é na quarteirizada, na quinteirizada, ou seja, nas outras elos da cadeia. Mas já é um movimento muito interessante, com vários dados muito importantes dessas grandes redes de varejo, que já conseguem controlar pelo menos esses primeiros e segundos ciclos dessa linha de produção. Samantha, agora pensando nas dificuldades de se ter uma linha de produção, de se produzir esse tipo de... produzir roupas, etc., dentro do slow fashion. Acaba saindo um pouco mais caro, né? Você acha que o produtor aí vai ter um desafio maior na hora de render o negócio, de lucrar? Existe essa dificuldade, mas a gente acaba caindo na mesma questão do consumo. A gente acaba comprando 2 peças por R$10, que a gente poderia comprar uma boa de qualidade que vai durar muito mais do que essas 2 peças de R$10. Então, esse é o discurso que a gente pode colocar dentro do slow fashion. As peças, elas priorizam também a qualidade. A gente tem estudos hoje em dia que mostram que as nossas peças de fast fashion, elas não vão poder sobreviver dentro de um brechó futuramente, porque não tem uma qualidade de matéria-prima, nem de confecção. Então, isso tudo é algo a se rever, porque realmente, às vezes, no final pode ficar mais caro, mas isso está relacionado com a questão do consumo. A gente não precisa consumir tanto slow fashion, que acaba ficando caro, mas sim reduzir o consumo em boas peças, em peças de qualidade que tenham uma durabilidade maior. Você acha que dentro da cadeia de produção, de venda, etc., o empresário já pensa dessa forma, Marcos? Os empresários começam a adaptar essas questões de sustentabilidade nos seus temas, colocando na sua missão, visão, valores, e começam a implementar as ações no dia a dia, ou seja, nas ações de produção principalmente. Entrar no cerne, no produto, na estratégia é um movimento que vem desde principalmente 1990, aos poucos desenvolvendo esse tema. Um dos indicadores que eu vejo que é muito bacana é que agora nas grandes faculdades, até na qual eu leciono, lá na SPM, tem uma matéria em quase todos os cursos sobre sustentabilidade, sobre ética, ou seja,
nos cursos começam a ter, nas pós-graduações, no MBA, tem gente estudando como a gente sobre o tema. Então esse é um movimento que não vai ser do dia para a noite que se estala o dedo e pronto, agora todo mundo é sustentável, todas as roupas, mas sim um movimento a se crescer. E como bem colocado, ele tem que ser sempre lucrativo, tem que dar um retorno e educar muito bem o consumidor para esse tipo de pensamento, né? Que o bom tem que ser um pouquinho mais caro porque ele vai durar mais. E que esse que é um pouco mais barato pode não ser tão durável e também não tão resistente. Samantha, agora como é que ficam as tendências de moda dentro dessa questão de pensar no consumo, comprar menos, roupas que durem mais? A gente está falando, todo dia nova, a moda se renova, né? A gente vê tendência nova, a cor que estava bombando já não está mais, né? Como é que fica essa relação? O slow fashion ele acaba se deslocando um pouco dessa questão de tendência, tendência formada, porque assim, hoje em dia a gente tem um acúmulo de informação muito grande, ainda mais dentro da moda, e a gente acaba criando padrões que a sociedade acaba consumindo. O slow fashion ele acaba rejeitando um pouco isso e cria uma moda um pouco mais individual, um pouco mais personalizada. Então a gente propõe dentro do slow fashion que o consumidor, que esse indivíduo dentro da sociedade se entenda primeiro como indivíduo para depois se entender como consumidor. Então sempre vai ser uma moda muito mais abrangente, muito mais receptiva para diferentes padrões, para diferentes tipos de corpo. Então acaba não ficando uma tendência muito regrada. Existe mesmo essa liberdade, já que a gente está criando para indivíduos cada vez mais personalizados que querem sair do padrão dentro de tendências de fast fashion. Marcos, a gente falou sobre redes varejistas que estão vindo a pequenos passos nesse movimento, a gente conversou sobre alguns empresários, sobre resíduos, etc. E o poder público? O poder público está olhando para essa questão, tem incentivado esses empresários? O poder público começa, principalmente pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a começar a pensar o movimento de logística reversa, de recolher todos esses pontos. Existem na cidade de São Paulo também pontos de coletas específicos para vários tipos de produtos, de materiais, para poder colocar nesses espaços. Ainda realmente falta muita força política, leis específicas para isso, para poder não só forçar a indústria, o varejo e principalmente educar o consumidor para que ele entenda que não é simplesmente põe num saco, põe na porta e aquilo some magicamente. E quando não some, quando tem greve, quando ele fica desesperado com aquele saco em cima da calçada e assim por diante. Então, o consumidor, o público em geral, precisa entender que existe todo um processo e esse processo não acaba na sua lata de lixo, no seu saco plástico, e ele não some da sua calçada. Que tudo isso tem uma volta e que o governo, por meio de políticas públicas, por meio da educação, educar o consumidor, criar leis por meio dos vereadores, dos deputados, para poder recolher de uma forma correta e mandar para essas cooperativas refazerem e poder gerar novos produtos. Bacana, eu queria muito agradecer a presença de vocês, foi acho que um bate-papo bem interessante, claro que a gente poderia ficar muito mais tempo falando sobre isso. Samantha, muito obrigada, eu queria pedir para você deixar os seus contatos, por favor. Obrigada, meu contato é samanthasilva@gmail.com. Bacana. Marcos, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição no programa de hoje. Deixe seus contatos também. Obrigado. Você pode encontrar alguns dos meus artigos, vídeos em www.marcosnakagawa.com e quem sabe tomar um café comigo lá na ESPM para a gente bater um papo tão gostoso como esse de hoje. Bacana. Fica o convite aí. A gente, claro, deixa o nosso muito obrigada para você que nos acompanhou em mais um Sala de Visitas. Te espero no próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.